Primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui pregando. E se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, faço parte aqui da liderança da Igreja Bíblica Urbana. E é um prazer receber você se você está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Bom, hoje é um dia dos quais nós nos preparamos durante todo esse período da Quaresma. Nos dias que nós fomos chamados a desacelerar, a refletir e a olhar um pouco mais a fundo, com um pouco mais de profundidade, a obra de Cristo na cruz. E hoje, embora seja um feriado, um dia que a gente basicamente utiliza para descansar, ficar em casa ou passear, não é um dia comum para nós. Não é apenas mais um dia no calendário. A gente está diante do centro da nossa fé, a cruz de Cristo. O momento em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi entregue, humilhado e crucificado. E talvez justamente por a gente já ter ouvido isso, essa história, muitas vezes, por estarmos familiarizados com essa narrativa da cruz, a gente corre o risco de perder exatamente o peso e o verdadeiro significado daquilo que a cruz representava. Por isso, hoje, nós somos chamados a olhar novamente para a cruz. Não de uma forma superficial, mas com seriedade, com reverência e com um coração verdadeiramente quebrantado diante de Cristo. É na cruz que tudo muda. É na cruz que o nosso pecado foi tratado e a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. É na cruz que nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele. E é por meio dessa cruz que agora nós somos chamados filhos de Deus. E um dia nós estaremos com Ele também. E ao longo desses domingos da Quaresma, nós temos caminhado sobre os ensinamentos de Jesus de uma forma especial, considerando aquelas citações solenes, declarações solenes que ele faz quando ele diz, em verdade vos digo, que são os amém na sua palavra original. Mas hoje, em específico, nós não ficaremos apenas nas palavras de Cristo, mas nós veremos aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. E na cruz, cada palavra dá lugar a um ato de entrega, um ato de amor e um ato de justiça. Foi ali naquele cenário marcado pela dor e pela morte que o Evangelho revelou com a maior clareza possível. Foi naquele cenário que o maior ato de injustiça também se tornou o maior ato de graça para as nossas vidas. E foi naquele mesmo cenário que a Bíblia nos mostra que tem 2 homens sendo crucificados ao lado de Jesus. 2 condenados, com respostas completamente diferentes diante dele. De um lado, um que crê e recebe o reino. Do outro lado, um que não crê e zomba de Cristo. Mas antes de entrarmos a fundo nessa história, eu gostaria de falar e ler com você o Evangelho de Lucas, o capítulo 23, dos versículos 32 ao 43. A linguagem que a gente vai ler hoje é a NAA, e você pode acompanhar aí pela sua Bíblia ou pelo projetor aqui também. O texto fala assim: e também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido.
Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, Pai, aqui nessa noite, Pai, gratos por aquele sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Olhando, Pai, e relembrando, Senhor, o dia em que o Senhor foi pregado naquele madeiro ali, Pai. Fala, Senhor, nos nossos corações aqui hoje, Pai, nos confronte, Senhor, com a Tua palavra, e que nossa vida não seja mais a mesma diante daquilo que o Senhor quer, Senhor, falar conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, nessa noite. Amém. Bom, irmãos, os versículos que nós lemos estão diretamente no momento da crucificação de Cristo. Mas para que a gente para nós relembrarmos um pouco o que acontece até ali, na noite que Jesus foi traído, nós temos uma sequência de acontecimentos que conduzem até esse momento da crucificação. No exato momento que Jesus é preso, a gente tem uma cena muito conhecida, que todos os discípulos que estavam ali, eles fogem, eles desaparecem. Então Jesus, ele é primeiramente levado até Anás, e na sequência ele é levado até o sumo sacerdote Caifás, onde ele é interrogado de uma maneira que não é a correta, porque nas leis daquele tempo, não se podia interrogar alguém durante a madrugada. E é o que acontece com Jesus. Logo na sequência, nós vemos a cena que todos nós conhecemos muito bem, que é onde Pedro nega a Jesus por 3 vezes. E quando o galo canta, ele se dá conta de que Jesus já havia dito que ele faria isso. E a Bíblia nos mostra que ele chorou amargamente. A Bíblia também relata que os guardas que estavam responsáveis por Jesus o zombavam e espancavam ele. É uma cena que se repete por diversas vezes durante esses capítulos. E Lucas nos diz que eles colocaram uma venda sobre os seus olhos e diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E ainda diziam muitas outras coisas, blasfemando contra Jesus. Então Jesus, após isso, ele é colocado diante do sinédrio, diante dos mestres, dos anciãos, de todas aquelas autoridades, todos os que estavam por detrás da sua prisão e que queriam ver Jesus morto. Eles buscavam qualquer tipo de acusação para que justificasse condená-lo até a morte. Então, como eles não conseguiram arrancar nada de Jesus, eles levam Jesus até Pilatos. E as próprias palavras de Pilatos, ao interrogar Jesus, foram: eu não vejo neste homem crime algum. O relato de João ainda traz um pouco mais de detalhes, porque Pilatos se vira para eles e diz: não nos é lícito, julguem-no segundo a sua própria lei. E a resposta deles foi: não nos é lícito matar ninguém. A realidade é que se eles mesmos julgassem a Jesus, eles teriam que apedrejá-lo, porque era como a lei naquele momento falava. E eles sabem que se eles fizessem isso, eles teriam consequências muito sérias. Então por isso eles tentam transferir também a responsabilidade deles para Roma e levam até Pilatos. Mas Pilatos, descobrindo que Jesus ele era galileu, ele também tenta transferir essa responsabilidade e entrega Jesus até Herodes, porque essa era a região onde Herodes era responsável na sua jurisdição.
Herodes, no primeiro momento, ele se alegra com aquilo porque ele queria conhecer a Jesus, mas ele esperava que Jesus fosse fazer algum sinal ou que fosse fazer algum espetáculo para ele quando estivesse na presença de Jesus. Mas nem mesmo Herodes quis condenar a Jesus. Então ele envia de volta Jesus a Pilatos. E a cena que se segue é bem conhecida por nós também. Pilatos apresenta Jesus àquela multidão e diz que tem a intenção de soltar Jesus porque ele não encontrou nada que pudesse condená-lo. Mas a multidão simplesmente pede Barrabás no lugar de Jesus. O seu próprio povo o condena. O seu próprio povo grita, crucificam. E há dois aspectos muito importantes aqui. O primeiro é que os líderes, eles estavam apressando o julgamento para eles não se contaminarem e poderem participar e celebrar a Páscoa naqueles dias. Por isso a gente vê a quantidade de irregularidades nesse julgamento que aconteceu. E o segundo aspecto é que existia uma tradição que na Páscoa o governador soltava um dos presos. Então o Pilatos, aproveitando essa oportunidade, ele tenta libertar Jesus através dessa tradição. Mas a pressão da multidão faz com que Pilatos ceda ao que o povo estava pedindo. E ele solta Barrabás. Então a história se segue e Jesus caminha em direção à cruz, carregando o peso daquele momento, carregando a cruz até o Calvário, cercado por uma grande multidão. O caminho que ficaria conhecido como a Via Dolorosa. E no meio de toda aquela cena, Lucas ele destaca um grupo específico daquela multidão onde Jesus estava sendo cercado. Mulheres que lamentavam e que batiam no peito, reagindo ao que estavam vendo. E esse detalhe não é irrelevante porque esse gesto de bater no peito naquela época era conhecido por uma expressão pública de dor, por uma expressão de lamento, por uma tristeza profunda que a pessoa estava sentindo ali. Então elas estavam de fato sensibilizadas para o que estava acontecendo com Jesus, elas enxergavam a injustiça daquela cena e elas então reagiram isso com lágrimas. Mas é interessante perceber que Jesus não responde ao choro delas da forma que nós esperaríamos. Ele não recebe o lamento delas, o choro superficial delas, como suficiente, e ele nem permite que aquele momento permaneça apenas num campo de emoção. O texto nos mostra que ele se vira para essas mulheres e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Aquelas mulheres estavam chorando por aquilo que elas simplesmente conseguiam ver naquele momento, pelo sofrimento evidente em frente aos olhos delas. Mas Jesus redireciona completamente o foco daquele choro, porque enquanto elas choravam por um sofrimento superficial, Jesus revela que há um juízo que ainda viria sobre aquele povo. Uma consequência muito mais séria, não sobre ele, mas sobre aqueles que rejeitaram aquilo que estava acontecendo. E por isso ele amplia ainda mais essa advertência, descrevendo dias em que a dor será tão grande que aquilo que antes era visto como sofrimento, como o fato de não ter filhos, será considerado um alívio. Jesus aponta para um tempo de calamidade, de juízo e de desespero. Então ele encerra com uma afirmação que carrega ainda mais peso para toda essa cena. Ele fala: porque se fazem isso com o madeiro verde, que acontecerá com o seco? Ou seja, se estava acontecendo aquilo com ele, inocente, justo e sem culpa, ainda mais o que aconteceria com aqueles que estão debaixo do juízo. O ponto
aqui é mostrar que aquele choro por si só não alcança a realidade profunda de tudo o que estava acontecendo ali, porque a cruz não é apenas uma cena de sofrimento que deve ser observada de longe, é uma realidade espiritual que exige uma resposta de nós todos os dias. E os versículos 32 e 33, que é o texto que nós lemos, fala assim: e também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o versículo 32, nós vemos que eram 2 malfeitores, e essa palavra malfeitores, Lucas aqui é bem literal, porque significa que é aqueles que praticam o mal. Mas se a gente olhar nos outros evangelhos sobre exatamente essa cena, Mateus e Marcos descrevem os 2 como ladrões, que poderia também ser traduzido como assaltantes. Eram homens envolvidos numa violência, numa rebelião contra a sociedade. E de fato, a morte de cruz era a morte correta e justa para esse tipo de caso. Os criminosos que eram rebeldes, assassinos e que representavam uma ameaça à sociedade, todos esses eram pregados numa cruz. A cruz não era apenas um instrumento de morte, ela era um símbolo de vergonha, de rejeição e de maldição. Para a gente entender o peso do que era uma morte de cruz, um cidadão romano, ele não poderia ser morto numa cruz. Tamanha era a humilhação associada a esse tipo de morte. E foi exatamente esse lugar que Cristo assumiu. Lá em Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não apenas sofreu naquela cruz, meu irmão. Ele tomou sobre si a maldição. E o texto continua dizendo que, ao chegarem no lugar chamado Calvário ou Caveira, Jesus é crucificado exatamente no meio desses malfeitores. E aqui já começa o cumprimento da profecia de Isaías 53:12, que diz: e foi contado com os transgressores. E de fato, Jesus, por estar ali ao centro, traz a ideia de que aqueles 3 que estão ali, de todos os 3 que estão ali, Jesus era como se fosse o pior dos transgressores. A profecia, ela simplesmente se cumpre bem em frente a todos eles, debaixo dos olhos deles, mas eles não conseguiram enxergar e compreender aquilo que estava acontecendo diante deles. Porque para o povo judeu, a ideia do Messias crucificado era absurdo, era uma coisa incompreensível para eles. Eles esperavam um rei conquistador, alguém que derrotasse os inimigos de Israel e estabeleceria o seu reino. Eles esperavam uma coroação. Mas o que os olhos deles não conseguiam enxergar é que ali Cristo estava inaugurando o seu reino. A coroa, ela não era de ouro. O trono, ele não era um trono visível para aquele povo. E a vitória, ela não viria por espada. Porque o reino de Deus não é estabelecido como os reinos desse mundo. Ele é estabelecido pela graça, pelo sofrimento e pela entrega do próprio rei do reino. E por isso a cruz é uma loucura para eles. E o próprio início dessa profecia, lá em Isaías 53:1, diz: quem creu nessa pregação? E logo no versículo 3 ele fala: era desprezado e dele não fizemos caso nenhum. Meus irmãos, se não for o Espírito Santo a nos convencer e a operar nos nossos corações, nós também teremos desprezado Jesus naquela cruz. Nós estaríamos naquele povo ali. E Jesus roga ao Pai, diante dessa cena, dizendo: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E meu irmão, que oração é essa? Como pode Jesus orar por aqueles que o açoitaram,
por aqueles que o espancaram, por aqueles que estavam o matando e o pregaram naquela cruz. É simplesmente o maior ato de misericórdia. Ele pediu para o Pai perdoar aqueles mais miseráveis pecadores por sua blasfêmia, porque segundo o próprio Jesus, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Não no sentido deles serem inocentes, mas no sentido de não compreenderem plenamente quem ele era e o que aquilo representava naquele dia. E como é maravilhoso a gente ver como Deus escreveu essa história, porque no versículo 12 de Isaías 53 também o profeta diz: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Não apenas aqui em Isaías 53 nós vamos ver sobre essa profecia, mas se você ler também o Salmo 22, é simplesmente o cumprimento perfeito disso que está acontecendo aqui. Tudo apontava para Cristo, os profetas apontaram para Cristo, as escrituras apontavam para Ele, tudo convergia exatamente para esse momento. E lá em 1 Coríntios 2,8, Paulo vai dizer que nenhum poderoso desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Naquele momento, a cruz não era apenas um lugar de sofrimento, mas era também o lugar onde a misericórdia de Deus estava sendo revelada de forma plena. Enquanto eles condenavam a Jesus, ele oferecia perdão a eles. E meus irmãos, os Salmos 22, como eu disse sobre a profecia de Jesus, lá nos versículos 17 e 18 vai dizer: os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. E se a gente reparar, o final do versículo 34 com o início do versículo 35, é exatamente isso que Lucas descreve aqui. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes, e o povo estava ali e observava tudo. Enquanto a promessa se cumpria e Cristo entregava a sua vida ali na cruz, aqueles homens tratavam tudo aquilo com uma completa indiferença. E não era somente a indiferença, mas também desprezo. E enquanto o povo observava, as autoridades e os soldados zombavam dele. Entre os versículos 35 ao 38, a gente vê diversas vezes isso acontecendo. Eles falavam: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Se você é rei dos judeus, então salve-se a si mesmo. E perceba, meus irmãos, que em todas essas falas há exatamente o mesmo padrão, uma mesma exigência. Jesus, prove quem você é. Salva você dessa cruz agora, se você é mesmo Cristo, se você é mesmo o Messias. Eles simplesmente não entendiam realmente, porque se Jesus salvasse a si mesmo, e ele tinha poder para isso, ele na realidade não salvaria ninguém. Diferente do que eles pensavam, a cruz não era um sinal de fraqueza em Jesus. Era o cumprimento do plano perfeito de Deus. Até mesmo nesse momento que tudo isso acontece, eles trazem uma bebida avinagrada como se fosse um vinho estragado para encenar como se estivessem servindo a um rei em tom de deboche. E é muito engraçado porque o que estava escrito sobre o madeiro na inscrição era: este é o rei dos judeus. E naquele tempo era muito comum que numa cruz estivesse essa inscrição, e a informação que deveria estar ali era o motivo que essa pessoa estava sendo crucificada. Mas no caso de Jesus foi um pouco diferente, porque Pilatos, ele não encontrou nada para colocar ali, e nessa ocasião, pressionado pelos líderes judeus e ainda convencido de que Jesus era inocente, ele usa aquela inscrição, aquela placa, como uma forma de resposta para eles. E no relato de João, vemos que esse embate, ele declara: o que escrevi, eu escrevi.
Como se não bastasse, ele escreve isso em 3 línguas. Lá fala que ele escreve em hebraico, latim e grego, para que todo mundo, ao olhar, visse que ali estava sendo pregado o Rei dos Judeus. Aquilo ali que foi colocado, meus irmãos, como uma acusação, como uma provocação, se tornou na realidade uma proclamação. O rei estava diante deles, cumprindo as profecias, inaugurando o seu reino, mas eles ainda não conseguiam compreender. E meus irmãos, agora Lucas, dos versículos 39 em diante, ele tira o foco da multidão e coloca sobre esses 2 malfeitores que estão ao lado de Jesus. Esses homens que representam 2 respostas completamente diferentes diante de Cristo. De um lado, alguém que permanece com o seu coração endurecido. E do outro lado, alguém que começa a reconhecer quem Jesus é. E é interessante que também lá em Mateus e em Marcos, vemos que o relato deles é que ambos insultaram a Jesus. E Lucas não relata isso, ele relata que em um determinado momento, um deles muda completamente essa postura. E acompanhe comigo nos versículos 39 a 41, que diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Fica evidente que o primeiro malfeitor, ele permanece exatamente na mesma lógica daquela multidão. Ele não nega que Jesus ele possa ser o Cristo, mas ele exige uma prova, ele exige algo visível para que ele acredite. Ele quer que Cristo o livre das consequências, mas ele não quer um Cristo a quem ele deva submeter. Mas mesmo estando ali, diante da morte, ele não demonstra nenhum pingo de temor a Deus. Ele até reconhece a possibilidade, mas não se rende à verdade diante dos seus próprios olhos. E aqui, meus irmãos, está exatamente a representação daquela pessoa que você prega, a pessoa ouve, ela entende, ela até diz que reconhece quem Cristo é, mas ela não se submete a Ele. Ela não se arrepende dos seus pecados, ela não se rende a Cristo, ela não muda de vida. É alguém que quer os benefícios que Cristo pode dar, mas não quer o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E do outro lado, a gente tem o exemplo do outro malfeitor que começou zombando a Cristo. E sabe, naquela situação que, quando você está fazendo alguma coisa, uma pessoa começa a rir do que você está fazendo, mas no meio do caminho ela começa a perceber que aquilo vai dar certo, aí ela para de rir e ela fica meio séria. Na minha cabeça, basicamente foi isso que aconteceu com esse outro malfeitor. Em determinado momento ele zombava, mas em algum momento ele se deu conta de quem era aquele que estava do lado dele. Em algum momento, alguma coisa mudou no seu coração. Uma mudança que não vinha dele. Uma mudança que vem da obra de Deus no seu coração. Porque quando o Espírito Santo, ele opera no coração, ele produz algo que não existia antes, que é o temor a Deus. Lá no final do versículo 40 fala: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Esse malfeitor reconhece que há algo maior naquela cruz. Há um juízo vindouro de Deus. E isso nos leva à segunda evidência. Aquele malfeitor, ele reconhece o seu pecado, porque ele diz: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Ele justifica o porquê ele está ali, mas ele não se compara, ele não tenta aliviar a sua culpa.
ele confessa, ele reconhece que a posição que ele está é justa. Ele entende algo que muitos, até os dias de hoje, não entendem. Deus é justo e o seu juízo é perfeito. E meus irmãos, quando a gente quer saber o que é um coração transformado, é exatamente isso. É exatamente a posição desse malfeitor. Alguém que era uma pessoa longe dos caminhos, que zombava, em determinado momento, tudo vira, tudo muda, algo muda no seu coração. Alguém que reconhece que não tem nada a oferecer, alguém que abandona qualquer tentativa de mérito e se coloca completamente dependente da misericórdia de Deus. Ele não apenas reconheceu o seu pecado, ele reconheceu quem Cristo é. Porque no final do versículo 41, ele diz: este não fez mal nenhum. Ele não apenas está dizendo que Jesus era inocente diante dos homens, ele reconhece que há algo diferente em Cristo. Enquanto ele confessa a sua culpa, ele afirma a justiça de Deus para esse outro malfeitor. E esse homem se dirige a Cristo como seu Salvador e humildemente pede a Ele: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Um homem à beira da morte, sem obras, sem tempo para provar nada, sem nada para oferecer, mesmo assim ele creu. Porque ele reconhece que Jesus é o Rei. Ele reconhece que há um reino e que Cristo tem a autoridade para levá-lo àquele reino. E isso não é um pedido qualquer, é um clamor por misericórdia. Ele não exige uma prova de Cristo como o outro malfeitor. Ele não negocia dizendo que pode oferecer algo em troca. Ele não apresenta nenhum mérito para Cristo naquele momento. Ele apenas pede para ser lembrado. Essa é a essência da salvação. Um pecador como eu e você, sem nada a oferecer pela nossa salvação, confiando inteiramente na graça de Cristo. E então a gente chega no versículo onde encontramos esse amém de Jesus. E todas as vezes que Jesus diz esse amém, em verdade lhe digo, ele quer que a gente preste muita atenção a isso que ele quer dizer. E Jesus diz: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Mas o que é que Jesus queria que a gente tivesse a atenção aqui? O foco principal aqui não é simplesmente para onde nós vamos quando nós morremos. E não é que essa questão não seja importante, mas Jesus não fala: estarás no paraíso. Jesus ele fala: você estará comigo. E essa palavra paraíso aponta para a presença de Deus, o lugar onde Deus é o centro de tudo. E isso tem que nos confrontar, porque como é que nós temos vivido a nossa vida? Será que nós dizemos que cremos em Cristo apenas por medo de ir ao inferno, ou porque de fato amamos e queremos estar com Ele um dia? Porque se o nosso desejo for apenas ir para o céu, porque lá é um lugar melhor, então a gente não entendeu absolutamente nada do que é o Evangelho. Será que de fato nós odiamos o pecado, ou só estamos tentando, com as nossas próprias forças, evitar de fazer o que é errado? Será que eu tenho vivido com base nos meus próprios méritos e tentando alcançar o céu da minha própria maneira? Então agora a gente não pode falar que a gente quer desejar o céu. A gente tem que desejar o céu, meu irmão. Mas porque Cristo vai estar lá. E porque nós queremos estar lá com Ele. Quando isso é uma realidade no nosso coração, isso transforma a nossa vida por completo. Não mais porque estamos tentando merecer essa graça, mas porque fomos alcançados por ela um dia. Porque é impossível alguém dizer que Cristo é o seu Salvador e viver como se Ele não fosse o Senhor absoluto da sua vida. E isso fica claro quando a gente para pensar. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito que chama Os Arrais, e em um determinado
frase da música, ela fala: não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Porque no fim é exatamente isso. Se Cristo é o Senhor das nossas vidas, isso precisa brotar de dentro da gente, isso precisa transbordar de nós, isso precisa aparecer de alguma forma, isso precisa refletir em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas decisões, nas nossas amizades, em tudo tem que refletir que Cristo é o Senhor da sua vida, mas não como uma tentativa de você conquistar algo ou alcançar o reino, e sim como uma resposta àquilo que um dia você já recebeu. Diante da cruz, meus irmãos, nós somos colocados diante de dois caminhos. De um lado, alguém que endurece o seu coração, não se abre ao arrependimento, mas do outro, alguém que se arrepende e se rende a esse Senhor. E hoje, nós estamos diante de Cristo. Hoje nós estamos diante da cruz. E a pergunta não é apenas o que você vai fazer, mas como o seu coração responde a isso. Será que você vai continuar resistindo, vivendo do seu jeito, sem temor nenhum a Deus da maneira que você vive? Ou será que hoje você vai reconhecer o seu pecado diante da cruz, abandonar a tentativa de se justificar diante dele e se lançar completamente a essa graça que Cristo oferece? Porque foi isso que aquele homem fez. E foi suficiente. Ele não havia tempo, ele não tinha tempo para provar mais nada. Ele estava pregado naquela cruz. Mas tinha tempo de se arrepender e ter fé que Cristo era o suficiente. E hoje não é diferente. Cristo continua sendo o suficiente para nós. E o chamado é o mesmo para as nossas vidas. Arrependa-se e creia. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E para nós finalizarmos, eu gostaria de ler com você os versículos do 44 ao 49, que nós não lemos. Ele fala assim: já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as pessoas reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando essas coisas. Meus irmãos, hoje é o dia, essa sexta-feira, é o dia de nós relembrarmos a morte de Cristo. Mas a cruz, ela não foi o fim. Não foi a derrota de Cristo ali naquele momento. Foi exatamente ali que tudo foi consumado. Aquilo que parecia uma possível fraqueza, aquilo que parecia a aparente derrota de Cristo, era na verdade o cumprimento do plano de Deus, era o caminho da nossa redenção. Cristo não perdeu o controle daquele momento, Ele estava entregando a sua vida por mim e por você. E Ele mesmo disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou voluntariamente. Na cruz Jesus não foi vencido, meu irmão. Na cruz Ele estava vencendo, não pela força, não pela espada, mas pela sua entrega. Olhemos para a cruz com a reverência e com peso, mas também com esperança, porque foi através dessa morte que o véu foi rasgado de cima a baixo. Deus estava abrindo o caminho, aquilo que antes separava eu e você da presença dEle, e agora já não separa mais. O acesso foi completamente aberto para com Deus. Antes nós éramos distantes, mas agora somos chamados filhos de Deus. O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre Cristo. E bem como o centurião disse: verdadeiramente
Ele era justo. E por isso, meu irmão, é por isso. É porque ele era justo, que era o único que poderia morrer no meu e no seu lugar. Deus não agradou no sofrimento em si, mas no propósito daquele sofrimento que Jesus estava passando, porque Ele amou a mim e a você, e por isso Ele enviou o seu Filho, e somente através do sangue de Cristo que hoje nós temos acesso ao Pai. A palavra nos fala que naquele dia houve trevas, porque a ira que era nossa caiu sobre Cristo. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por mim e por você. Aquele que foi ferido pelas nossas transgressões foi moído pelas nossas iniquidades. Foi por amor a mim e a você. Diante disso, que não sejamos como aquele malfeitor e nem como aquela multidão que em um determinado momento rejeitou e no outro também só lamentou, porque remorso não é arrependimento. Aquela multidão percebeu o que aconteceu ao saírem batendo no peito e lamentando, mas não houve um arrependimento verdadeiro naqueles corações. E a Bíblia nos mostra que haverá um dia em que muitos também lamentarão. Haverá choro e ranger de dentes. Não porque eles não souberam disso, mas porque eles não se renderam enquanto havia tempo. Que eu e você, diante da cruz e diante de tudo isso, não sejamos como aqueles que rejeitaram, ou como aqueles que lamentaram, mas como aquele homem que mesmo no último momento da sua vida se arrependeu e pela graça ouviu de Jesus Cristo: hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício ali naquela cruz, Pai. Nós não temos nada para oferecer diante de Ti, Pai. Não somos dignos de receber, Senhor, tamanha graça sobre as nossas vidas. E diante de Ti, Deus, nós nos quebrantamos e agradecemos por essa graça que um dia nos alcançou, Pai. Deus, esse sacrifício feito ali naquela cruz não foi em vão. E nós te agradecemos por isso, porque um dia o Senhor foi fiel até o fim, e por conta disso hoje nós temos acesso ao Pai. Por conta disso hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Obrigado, Pai. Faz, Senhor, uma obra no nosso coração. Que diante, Senhor, dessa cruz, a gente não seja mais o mesmo. Que diante dessa cruz, nós sejamos confrontados todos os dias. Que diante dessa cruz, a nossa vida mude por completo, assim como o daquele malfeitor. Em algum determinado momento, o Senhor tocou naquele coração. Pai, muda a nossa maneira de viver, Pai. Que diante da cruz, nós todos os dias podemos nos debruçar nela, Pai, e render o louvor e a adoração que é devido somente ao Teu nome, Pai. Obrigado, meu Deus, por tamanha graça que um dia nos alcançou. É isso que eu te agradeço nessa noite.